Ainda sobre base de cálculo, algumas observações. A Constituição excepciona a base de cálculo em relação ao período nonagesimal do princípio da anterioridade. Ou seja, o aumento da base de cálculo não precisa respeitar os 90 dias. Ou seja, é possível que a lei altere a base de cálculo dia 30 de dezembro. E já para o fato gerador de 1º de janeiro, isso vai isso vai acontecer. Portanto, já em 1º de janeiro, o fato gerador ocorrido em 1º de janeiro, ele já vai ser atingido por esse novo aumento. Só lembrando uma coisinha que eu esqueci de falar no fato gerador. Para os imóveis que não são novos, portanto esses imóveis que já existem ano a ano, o fato gerador se renova a cada 1º de janeiro. Portanto, o IPTU é um imposto de base anual. A todo 1º de janeiro, o fato gerador se renova. Nesse caso da base de cálculo, a prefeitura tem a autoridade para mudar a base de cálculo, desde que faça por lei, sem respeitar os 90 dias. Portanto, ela pode mudar a base de cálculo por lei em 30 de dezembro, 31 de dezembro, e já vai valer para 1º de janeiro. Outra situação importante é que o artigo 97 do CTN estabelece que se a base de cálculo for apenas corrigida pela inflação, ou seja, não aumentada, apenas mantido o valor pela inflação passada, a prefeitura não precisa nem fazer lei, basta um ato administrativo. Ou seja, a correção da base pela inflação, exatamente a inflação oficial, a gente não precisa ter lei, pode ser um ato administrativo. E, por fim, a questão das alíquotas. As alíquotas são... há várias modalidades de alíquota. Há uma alíquota fixa, uma possível instituição de alíquota fixa, que é aquela que vale para todo o município, ou seja, todo mundo vai pagar a mesma alíquota. Essa alíquota está em desuso porque ela é sobretudo injusta. Há uma segunda alíquota que é variável, variável em função do valor e variável em função do local. Essa alíquota, portanto, vai ter percentuais diferentes de acordo com o local do imóvel estabelecido numa lei municipal, portanto, imóveis na periferia têm alíquota menor, ou em razão do valor. Esta aqui é uma progressividade fiscal, ou seja, a gente tende a aumentar a alíquota à medida que o valor do imóvel aumenta, criando, gente, uma tabela como se fosse de imposto de renda. Ou seja, nós teremos uma alíquota que crescerá, que progredirá progressivamente na medida em que aumente o valor venal. Ou seja, é possível que o município crie uma tabela em que imóveis de tanto a tanto, alíquota X%. Imóveis de tanto a tanto, alíquota X mais 1. Imóveis de tanto a tanto, alíquota X mais 2. Essa previsão, fruto de uma emenda constitucional, a emenda 29, ela foi muito discutida na doutrina, porque muitos acham que é injusto, porque não há... A progressividade não deveria ser levada em conta para bens, para patrimônios imóveis, só para renda. Então só o imposto de renda seria... Na verdade, o STF decidiu que essa emenda é constitucional e que a progressividade fiscal é constitucional porque ela vincula-se àquele princípio da capacidade contributiva. Óbvio, quem tem imóvel de maior valor potencializa a maior capacidade contributiva e então terá que pagar uma alíquota realmente maior. A terceira hipótese de alíquota fixa, a primeira variável em função de dois elementos, valor e local, e a terceira, dando ensejo, portanto, à progressividade fiscal, e a terceira alíquota é a alíquota extrafiscal, progressiva extrafiscal, ou seja, a Constituição de 88 permitiu que os municípios fizessem do imposto do IPTU um instrumento de políticas urbanas, ou seja, em razão da função social da propriedade. Assim, a prefeitura pode estabelecer numa lei chamada Plano Diretor quais são as áreas e quais as funções que se esperam para aquelas áreas e punir o proprietário que descumpre a função social da propriedade, portanto violando aquela definição do plano diretor, por exemplo, mantendo um terreno baldio numa área residencial. Esse proprietário vai sofrer uma pena. Por isso a progressividade extrafiscal é chamada de progressividade pena, sanção, porque ano a ano o IPTU dele vai aumentando. Vejam que aqui não vai aumentando por causa do valor, vai aumentando como pena, tá bom? Na aula a gente vai tratar um pouco mais disso. Um abraço!